Olá, caminhante, tudo bem com você? Estou aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 15 ao dia 21 de junho. E nessa semana a gente vai ter uma energia da lua minguante durante toda a semana e só lá no domingo, dia 21, a gente vai ter a lua nova no signo de Câncer, que também vai ser um eclipse solar. Isso vai trazer uma semana de bastante intensidade. Sim, eu sei que você deve estar pensando, ai, de novo isso, toda essa energia. Junho vai ser um mês bastante intenso, tá? Eu já falei um pouquinho sobre isso na live que eu fiz no final de maio, sobre energias, né, de junho. Eu vou deixar o link no final aqui e nos comentários para quem quiser ter mais uma visão abrangente dessa energia e já se preparar para o que ainda está por vir, porque sim, esse vai ser o segundo eclipse de 3 que a gente vai ter num período de um mês. Então, do dia 5 de junho ao dia 5 de julho, exatamente, a gente tem um eclipse no dia 5 de junho, a gente tem um eclipse agora de domingo, dia 21, e lá no dia 5 de julho a gente vai ter outro eclipse fechando aí 3 eclipses no período de um mês. Então, sim, vai ser intenso, vai mexer com o nosso emocional, principalmente esse eclipse dessa semana, porque vai ser no signo de Câncer, que está muito relacionado às nossas emoções, ao nosso mundo interno e emocional. Então pode ser sim uma semana que mexa um pouco com as nossas emoções e por ser uma lua minguante, para dizer aquilo que a gente precisa se desapegar, aquilo que a gente precisa finalizar na nossa vida. Então vai ser uma semana perfeita para processos de limpeza, para a gente realmente encarar aquilo que a gente vem postergando, sabe? Para que a gente possa se preparar de verdade para o novo, porque lua nova é uma abertura de ciclo e no caso de um eclipse é uma abertura muito maior, só que antes desse novo início, o passado talvez volte para que a gente possa ressignificá-lo, para que a gente possa finalizá-lo, para parar as arestas mesmo, sabe? Então fica atento nessa semana ao que acontece, percebe se não tem uma movimentação muito nesse sentido de pessoas ou situações do passado que voltam, às vezes não fisicamente, mas uma memória sobre elas, porque Câncer fala muito da memória também, e eu acho que tem muito a ver também com curas antepassadas, tá? De ancestrais, então é uma semana perfeita para a gente honrar mais os nossos ancestrais, para a gente resgatar memórias, histórias talvez, ou fazer apenas um ritual mesmo, sabe? De conexão com os nossos ancestrais. Eu tenho uma meditação de cura do sagrado feminino que principalmente aí para as mulheres pode ajudar bastante a gente se reconectar com a nossa ancestralidade que vem, né, que vibra também no nosso útero, que é o portal da vida aqui na Terra. Então também vou deixar o link aqui para quem sentir de fazê-la. Na segunda, a gente vai ter uma lua em Áries, que é um signo de fogo, então vai ser um dia mais agitado. Só que a gente não pode esquecer que a lua está minguante, então tem essa energia do recolhimento, do acolhimento, de olhar mais para dentro, e o regente de Áries, que é Marte, está lá em Peixes, então tem uma energia emocional aí, tem um processo inconsciente acontecendo, tem uma energia psíquica precisando ser olhada e ser transmutada. Caso isso não aconteça, pode ser que a gente sinta uma agitação interna muito grande, uma irritação, uma impaciência que pode aparecer, e por estar relacionado a Peixes, também traz uma falta de foco. O Sol está lá em Gêmeos, né? Então já tem essa coisa da multiplicidade, da curiosidade. Então vai ser muito fácil a gente perder o foco na segunda-feira. Vai ser muito importante fazer uma lista do que tem que fazer, colocar poucas coisas que você realmente consiga dar conta, para não aumentar ainda mais essa sensação de ansiedade que pode surgir a partir daí. Também é importante fazer exercícios, queimar toda essa energia em excesso, mas o Sol e a Lua vão estar fazendo um bom aspecto, né? Porque Áries e Gêmeos são signos que conversam bem entre si, então a gente pode sim ter um ânimo extra, uma animação que a gente precisa para começar a semana resolvendo aquilo que a gente precisa.
eu aconselho fazer na segunda tudo o que você precisa de mais importante, que você concentre essa questão da eficiência ou daquilo que você realmente precisa fazer, que é imprescindível, para começar a semana fazendo, porque segunda ainda vai ter essa energia de fogo. Depois, esse fogo ele vai diminuindo, essa energia, na verdade, né? A gente vai entrar em outros processos. Então é importante aproveitar esse tempo e essa energia que está impulsionando a gente para frente. Caso contrário, pode sim trazer ansiedade, trazer irritação e um pouco de impaciência também. Na terça, a Lua vai amanhecer no signo de Touro e vai acionar Vênus, que é o regente desse signo, que está lá em Gêmeos, mas está retrógrada. Então a gente vai ter uma energia muito de revisar, de olhar para dentro, porque está na Lua minguante de novo, mas aqui vai ser mais em relação aos nossos apegos e aos nossos medos, tá? Então vai ser um momento realmente da gente entender o que me segura tanto nessa zona de conforto, que muitas vezes, na maioria das vezes, é tão desconfortável, né? Por que a gente insiste em ficar nesse velho conhecido que já não faz mais sentido? Então pode ser que esses apegos venham à tona, ou pode ser que o universo mostre pra gente o que a gente precisa se desapegar, ou ele mesmo te dê um empurrãozinho e tire isso da sua vida. A gente tem que começar a entender os sinais, entender quando algo não dá certo, quando algo não funciona, porque simplesmente não faz mais sentido pra gente, e a gente precisa começar a entender isso. Então, tira esses 2 dias para fazer mesmo uma avaliação, um exercício de desapego. Pensa, reflete, né? O que eu preciso me desapegar? Por ser uma lua de terra, tá muito bom também para coisas práticas, atitudes práticas em relação ao desapego. Claro, na questão do dia a dia da produtividade pode ser interessante também, só que por estar na lua minguante, Touro já traz um pouco essa lentidão, pode trazer um pouco mais de preguiça, uma dificuldade para acordar, para se movimentar. Então é importante a gente acolher o corpo também, sabe? Porque às vezes simplesmente a gente precisa descansar mais, dormir melhor. Então aproveita esses dias para isso, usa essa energia para aquilo que ela tem de melhor e não ficar lutando contra a maré, porque isso só desgasta a gente, só cansa a gente ainda mais, tá? Mas em relação aos apegos, é interessante nessa questão prática, talvez fazer uma limpeza, né, em alguma parte da sua vida, da sua casa, para mostrar para o universo que você está aberto para se desapegar, que você está aberto para aquilo que vai vir. Então, é muito simbólico quando a gente se desfaz de algo velho na nossa vida, na nossa casa, porque aquilo está mostrando que a gente está pronto para se desapegar, tá? Eu sei que é um processo, mas a gente realmente precisa aprender a lidar com isso, tá? Eu tenho um vídeo falando sobre desapego, então eu vou deixar aqui também o link para quem quiser se aprofundar ainda mais nesse conteúdo e quiser entender como é que é esse processo e como que pode lidar com tudo isso da melhor forma. Então tem dicas bem práticas para fazer isso, tá? Vou deixar no final e aqui embaixo também. Na quinta, a gente tem uma mudança bem importante aqui na energia. A gente vai ter a entrada da Lua em Gêmeos a partir das 6 da tarde e também Mercúrio vai ficar retrógrado no signo de Câncer, tá? E Mercúrio rege Gêmeos, então essa entrada da Lua em Gêmeos vai ativar esse Mercúrio que por coincidência, né, que não existe coincidência, vai ficar retrógrado nesse dia também. A gente volta para esse movimento de revisão, Vênus retrógrado sendo ativado durante a semana, agora Mercúrio, a gente vai estar nessa semana com Mercúrio ficando retrógrado em Câncer, com 5 planetas no céu retrógrados durante uma semana pelo menos, o dia 18, né, que é quinta-feira, até o dia 25, quando Vênus sai do movimento retrógrado. Então vai ser um período muito lento, de muita lentidão, de um sentimento de estar arrastando mesmo as coisas. Não é um bom momento para querer inovar, para querer começar, para querer ter muita vontade de avançar. Pode ser que você sinta muito essa vontade de se recolher, de diminuir o ritmo, de descansar, e faça isso sem culpa, faça isso sabendo que o universo ele funciona no movimento de retração e expansão. A gente não precisa estar expandindo o tempo todo, tá? Porque em algum momento é igual um balão, em algum momento a gente estoura. Se a gente fica forçando a barra, se a gente fica forçando esse ar a caber num lugar que não dá, uma hora ele vai estourar. Então é pior ainda, porque quando estoura eu tenho que começar do zero. Quando eu respeito esses movimentos, eu consigo expandir um pouquinho de cada vez. Eu retraio, eu expando um pouquinho, eu retraio, eu expando um pouquinho mais. Então é aquela velha história de dar um passo para trás
para dar 2 para frente, mas depois eu dou 1 para trás, 2 para frente. Então, na média, eu vou avançando. É que a gente quer tudo para ontem, a gente quer tudo muito rápido, né? E dentro desse movimento aí da Lua em Gêmeos, a gente pode ficar mais racional, ficar mais mental, né? O Sol vai estar ali também. Então, vão ser dias que a gente tem que tomar muito cuidado com a ansiedade, muito cuidado com os pensamentos. E é justamente o que esse Mercúrio retrógrado vai pedir da gente também. Como que está a nossa comunicação? Tanto externa quanto interna. O que que a minha mente me diz e o que que eu acredito que a minha mente me diz? Eu deixo ela me governar? Eu deixo todo esse lado racional tomar conta da minha vida e não abro espaço para a minha intuição? A gente já sabe a importância da intuição, de ouvir mais o nosso coração, o nosso lado mais intuitivo, mais interno. A gente tem provas muito claras na nossa vida mesmo quando isso acontece, sabe? Quando a gente sente algo e aquilo faz sentido depois. Ou muitas vezes o contrário, quando eu não ouço aquela vozinha, eu ouço a minha mente, eu vou em direção àquilo que eu tenho medo, né? E por isso eu deixo de fazer uma coisa e fujo, e depois eu vejo que não foi uma boa escolha. Então a gente vai ter que se alinhar de certa forma, a gente vai ter que encontrar um ponto de equilíbrio entre mente e emoção, entre razão e intuição, porque é nesse ponto que a vida flui. Que se eu fico só de um lado, só de outro, sim, também não é legal. Não estou falando aqui que só ouça a sua intuição. O racional, ele existe por uma razão e a gente precisa usar também a nossa lógica, o nosso discernimento, mas a intuição, ela é sim um canal muito grande de comunicação com o universo, e o universo é uma energia que está vendo tudo de cima, sabe? Então é como se fosse algo que está além. E a gente está ali naquele labirinto e tem alguém olhando de cima para nos guiar, a gente só tem que confiar. Mas sim, se a gente resiste, o processo ele é mais doloroso. Então vai ser uma semana muito nesse sentido, eu estou sentindo muito essa energia. Se eu estou resistindo a me desapegar, se eu estou resistindo a deixar fluir essa energia dentro de mim, essa energia que quer limpar algo que já não faz mais sentido na minha vida. A gente vai ter também um trânsito de Marte fazendo um bom aspecto com Plutão e com Júpiter. Plutão vai ser acho que na quinta mesmo e depois no sábado com Júpiter. Esse aspecto mostra muito uma força interna, uma energia interna, uma abertura para a gente se curar, para a gente se transformar, para a gente ter coragem de ir lá e encarar esses processos que estão acontecendo, esses processos muito inconscientes, porque ele está em peixes, né, Marte, e muito intuitivos, muito da nossa ordem mesmo emocional, desses processos mais intensos. E por estar fazendo esse aspecto com Plutão em Capricórnio, essa questão prática daquilo acontecer realmente na matéria, daquilo ser visível, vai ser muito forte também. Então a cura, ela é real, ela é física, ela é algo que você vai sentir, ela é algo que você vai fazer, porque Marte é ação, e é algo que vai acontecer de fato, não vai ficar só no subjetivo, a gente vai conseguir pegar, né, sentir, ver isso na nossa realidade prática, se a gente se permitir. Então, às vezes você vê alguma mensagem ali ou alguma direção do universo para aquilo que você precisa fazer. Presta atenção nisso, tá? Eu sei que às vezes parece tudo muito subjetivo, mas quando a gente está conectado, quando a gente está atento à intuição e aos sinais, durante a semana você vai entender os recados, você vai prestar atenção, você viu lá alguma mensagem, você viu lá sobre alguma coisa que você precisa saber ou fazer. O universo, ele está sempre falando com a gente. O que eu estou trazendo hoje é só uma diretriz. Se você ficar atento, não desligar esse vídeo e acabou, você realmente anotar, prestar atenção e estar aberta para isso, para receber essas mensagens, o universo ele vai te guiar como uma plaquinha assim durante toda a semana. É só você confiar nisso. No sábado, o Sol vai entrar em Câncer e no domingo a Lua também. E eles vão se encontrar ali no 0 grau de Câncer no domingo para abrir um novo ciclo. Então é Lua nova, né? O Sol e Lua se encontram e depois a Lua continua o caminho, porque ela é mais rápida, até no mês seguinte se encontrar no signo seguinte. Então todo mês a gente tem essa fase, né? Essas fases, na verdade, da Lua, e domingo a gente vai ter essa abertura de um grande portal, porque vai ser um eclipse.
E esse portal, né, por estar no grau 0, ele fala muito de começar do zero, começar de novo, recomeçar algo na sua vida, tá? Então a gente precisa, de certa forma, olhar para as nossas feridas internas, porque câncer é emocional, é emoção, é ancestralidade. A gente precisa curar tudo isso, se desapegar do que não faz mais sentido, deixar o passado de vez no passado, tá? A gente realmente vive o passado e a gente carrega com a gente, né? A gente fica arrastando aquilo e chega uma hora que fica muito pesado, como uma mochila que eu vou guardando pedrinhas, 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 e uma hora eu tenho que me desapegar dela. É só uma mochila com pedrinhas, né? Então as memórias, elas sempre vão existir, elas sempre vão estar ali num arquivo, né? Para você nunca esquecer o que você viveu. A diferença é, quando eu penso naquilo, aquilo não precisa mais acessar em mim a mesma dor que eu senti naquele momento, porque quando é uma coisa positiva, claro que a gente quer guardar e claro que isso faz bem pra gente. Na verdade, se a gente tivesse a mesma vontade, a mesma força para ficar lembrando das coisas positivas e acessando elas, a gente teria muito mais força e incentivo para a nossa vida. Só que a gente tem uma tendência a olhar só para o negativo, a ficar sofrendo pelo que aconteceu de ruim, e a gente esquece, né, o positivo. Uma vez ou outra a gente lembra, mas não tem tanta força, né? É assim que a gente funciona ainda, tá? A gente precisa aprender a sair da polaridade e integrar todas as nossas partes, entender que a gente é um ser senciente, ou seja, a gente sente, não tem como. Agora, o que eu vou fazer com esse sentimento? É isso que a gente precisa ressignificar a partir daqui, tá? Então, todo mundo sente, todo mundo tem algo dentro de si, todo mundo tem uma história para contar. Só que você pode sim ressignificar a sua história, ressignificando como você vê e sente ela hoje, a partir do olhar, da visão, do nível de consciência que você tem hoje, tá? E é um processo. Eu sei que não necessariamente é fácil, não necessariamente você consegue sozinho ou sozinha, mas é possível sim. Eu posso dizer com toda certeza isso. Então, mais uma vez, se você se abrir, o universo vai te mostrar o que você precisa mudar, o que você precisa ressignificar, e vai inclusive trazer as ferramentas que você precisa para isso. Então vamos para a cartinha da semana, e olha só que cartinha linda a gente tirou. Celebração. Eu senti uma energia bem interessante nessa carta. Primeiro que ela é do elemento água, né? Que essa corzinha azul que tem embaixo, ela fala muito do elemento daquela carta. E nesse caso, ela vai falar pra gente da gente aprender a celebrar mais a vida, da gente aprender a olhar para as coisas boas também. É exatamente o que eu acabei de falar da nossa história, né? A gente foca muito nas coisas ruins e a gente esquece que a gente viveu tanta coisa boa. Então, a gente precisa simplesmente aprender a celebrar, para a gente poder abrir o nosso campo e atrair coisas para a gente celebrar ainda mais. Então, que esse ciclo que se abre, que ele seja realmente um recomeço, para a gente começar a acessar dentro da gente mais e mais motivos para celebrar. Então, essa semana, se você puder, celebre mais, busque mais motivos para celebrar. Inclusive, cantando, dançando, estando com pessoas que te fazem bem, né? E começa a focar naquilo que você quer de verdade daqui para frente. Domingo é um dia muito especial para a gente fazer uma lista de intenções, para a gente focar naquilo que a gente deseja celebrar cada vez mais daqui para frente. Se a gente focar só no negativo, a gente vai passar a atrair cada vez mais coisas negativas, ou focar. A gente vai atrair mais motivos para focar ainda mais no negativo, ou treinar o nosso foco para só ver o negativo nas coisas. Então a gente precisa mudar essa nossa maneira de pensar, e aí vem muito esse trabalho mental, que inclusive Mercúrio retrógrado vai pedir, da gente treinar a nossa mente para ver mais o lado positivo das coisas, para ver mais aquilo que eu posso celebrar. Então, por exemplo, você está andando numa estrada, você está no seu carro e o pneu fura. Você vai pensar, nossa, que horrível, meu pneu furou, que droga, nananana. Isso é focar no negativo, tá? Não significa que você não possa ficar chateado, mas você pode simplesmente agradecer. Nossa, ainda bem que eu tenho um carro que me leva para lá e para cá e nunca me deu problema essa primeira vez que furou o pneu. Isso é focar no positivo, tá? Porque a gente vai treinar o nosso olhar, a nossa mente para isso. E outra questão que esse Mercúrio vai trazer, né, voltando para essa questão, é a gente se comunicar cada vez mais com amor,
tá? A gente olhar para as coisas com amor, a gente treinar o nosso olhar também para ver amor em tudo que existe, tá? Porque mesmo as coisas negativas, elas estão tentando ensinar pra gente uma lição muito amorosa. A gente que não consegue ver, porque a gente está preso no nosso ego, tá? Então que essa semana a gente consiga perceber mais que a gente tem muito mais motivos para celebrar do que para reclamar. E para finalizar, como sempre, eu quero deixar uma pergunta para você me responder aqui embaixo. Que história você quer contar daqui para frente? Eu quero que você coloque aqui para mim a sua história ideal. Quem é você daqui para frente? O que você vai estar fazendo, tá? A minha história, para inspirar vocês e para também vocês entenderem exatamente qual é o intuito aqui, é você colocar aquilo que você deseja ser, tá? Então a minha história daqui para frente vai ser... Eu não tinha pensado na resposta. Ajudar cada vez mais pessoas no seu processo de despertar, no seu caminho do despertar, fazendo cursos, criando conteúdo, fazendo mais vídeos, estando cada vez mais perto de vocês, dando o meu melhor, o meu máximo e recebendo em troca muito amor e muita gratidão, que é isso que eu amo receber aqui de vocês. Desejo para vocês uma linda semana de lua minguante. Lembra também de descansar, de se recolher um pouquinho mais e aproveitar essa energia desse eclipse olhando para dentro de você, que é onde tudo acontece. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like aqui para mim, se inscreve no meu canal se você assiste o vídeo e ainda não está inscrito e compartilha com alguém que pode se beneficiar desse conteúdo nessa semana, que vai ser bem intensa internamente. Um grande beijo! E até semana que vem. Tchau, tchau!